Amados irmãos e irmãs, paz e bem, a você que acompanha sempre o nosso retiro quaresmal, seja muito bem-vindo. Nós tivemos alguns problemas de internet, problemas técnicos, e por isso ficamos 2 dias sem apresentar o retiro quaresmal. Então hoje vamos retomar a nossa reflexão a partir do texto da Samaritana, que é um dos textos muito interessantes desse tempo quaresmal, é usado no ano A da liturgia. E eu gostaria de começar, já que vamos falar sobre encontro e sobre sede, começar recitando uma parte do Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus. Diz o Salmo: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? As lágrimas são meu pão noite e dia, e todo dia me perguntam: onde está o teu Deus? Começo a recordar as coisas e minha alma em mim se derrama. Quando eu passava à frente do grupo em direção à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor no barulho da festa. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Minha alma se curva dentro de mim, e por isso eu me lembro de ti, desde a terra do Jordão e do Hermon, de ti, ó pequena montanha. Grita um abismo, outro abismo, com o fragor de tuas cascatas. Tuas vagas todas e tuas ondas passaram sobre mim. De dia Javé manda o seu amor, e durante a noite eu vou cantar uma prece ao dom da minha vida. Vou dizer a Deus, meu rochedo, por que te esqueces de mim? Por que devo andar pesaroso sob a opressão do inimigo? Esmigalhando-me os ossos, meus opressores me insultam, perguntando todo dia: onde está o seu Deus? Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, salvação da minha face e meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, você que está em casa, você pode abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, e nós vamos refletir a partir deste texto, que é um texto bastante longo, mas um texto belíssimo, do encontro de Jesus com uma senhora samaritana. Nós vamos sempre ver um pouco do contexto antropológico do texto, depois ver o sentido teológico das coisas e fundamentar também em alguns padres da igreja. Eu tive a preocupação de ler o comentário de Orígenes sobre esse texto. Tem também algumas peças interessantes de comentários de Agostinho, Santo Agostinho, sobre esse texto, e outros padres, outros santos padres da igreja, que podem nos ajudar. Vamos ao texto. João, capítulo 4, versículos de 1 a 45. O texto diz o seguinte: Jesus tinha que atravessar a Samaria. Não necessariamente que tinha que atravessar, porque havia um outro caminho. Mas trata-se desse ter, esse verbo ter, né, tinha que atravessar, trata-se do sentido teológico. Deus, no seu plano, preparou esta passagem de Jesus pela Samaria para encontrar com esta mulher. E quem é essa mulher? Essa mulher representa todo o povo samaritano, não é? O povo que foi dominado pelos assírios e um povo que se afastou da fé genuína, um povo que precisa ser recuperado. E Jesus vai ao encontro desse povo que precisa ser recuperado. Essa mulher somos eu, você também. Pode ser qualquer um de nós que precisamos ser recuperados pela graça de Deus, precisamos recomeçar o nosso caminho da graça. Essa mulher que não frequentava o templo, porque ele já não tinha um templo, o templo Garizim, que era o templo dos samaritanos, tinha sido destruído. Mas se o templo existisse, ela também não poderia frequentar, porque ela era uma mulher de muitos homens. Ela tinha tido 5 maridos.
Normalmente não era a mulher que deixava o homem, mas o homem que deixava a mulher. Então ela foi rejeitada já por 5 homens. Ela certamente não tinha uma fama boa na comunidade. Por isso ela vai ao poço meio-dia, num horário que ninguém iria, justamente para não ser interpelada, não ser alvo de fofoca, não ser alvo de piadas. Ela vai naquele horário, meio-dia, é o horário que ela escolhe para ir ao poço buscar a água. Vamos continuar. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Interessante que os dois, Jesus e a samaritana, vão conversar perto dessa fonte. Os dois estão em busca de água, mas ao final nenhum dos dois vai provar da água. Interessante que a conversa começa sobre a água que nutre o corpo, mas ela depois termina sobre uma outra água, e nenhum dos dois toma daquela água mais. E no final do texto, a mulher joga até o cântaro fora, quer dizer, joga o balde fora, como quem diz, eu não quero mais desta água, eu descobri uma outra água. Este homem me mostrou uma água que eu não conhecia, e essa água, quem toma dessa água não tem mais sede, então não preciso mais desta outra. Bom, trata-se de uma fonte. Uma fonte é mais importante do que um poço, porque uma fonte seria água que mina, não é? Sem parar. Esta fonte é o próprio Cristo, no final das contas, né? Que dele saem rios de água viva. E aí o texto diz: cansado da viagem, Jesus sentou-se. Santo Agostinho dirá uma coisa muito interessante. Cansado da viagem. Santo Agostinho dirá: cansado, Deus está de procurar o homem há séculos. Cansado, Deus está desta sua caminhada buscando o homem toda hora. É Deus que toma a iniciativa. Então Deus está cansado de buscar o homem, de tentar recuperá-lo, de tentar reconduzi-lo para a salvação. Essa palavra significa isso, segundo Santo Agostinho de Hipona. Sentou-se junto à fonte, era quase meio-dia. Como eu disse agora, a mulher, ninguém normalmente ia tirar água meio-dia, um horário muito quente. Mas aquela mulher ia meio-dia justamente porque ela era uma mulher que não tinha uma fama muito bela. As suas histórias de amor eram histórias que terminavam mal. Ela teve 5 maridos e agora estava com um outro. Então a fama dela não era boa. Por isso ela temia. Mas também esse meio-dia tem um sentido teológico. Sabe por quê? Porque no capítulo anterior, Nicodemos, que queria ser discípulo de Cristo, foi procurar Jesus de noite, com medo, porque tinha muita coisa a perder, né? Era um homem bem considerado na sociedade, e ele veio procurar Jesus à noite. O encontro de Jesus com essa mulher pecadora, esse encontro acontece meio-dia. Meio-dia porque meio-dia é o horário em que o sol bate de maneira muito, né, forte e não há sombras de um lado nem de outro. Né? É um horário em que não há espaço para subterfúgios, para mentiras. O meio-dia é a hora de Deus, é a hora da verdade de Deus em nossa vida. A hora em que a verdade de Deus bate na nossa vida e passa a orientar a nossa vida. Esse é o meio-dia da Escritura. Muito bem. Então Jesus chegou. Então chegou uma mulher, diz o texto, da Samaria para tirar água. E Jesus pediu-lhe: dá-me de beber. Interessante aqui, o Jean-Yves Leloup, padre ortodoxo, faz uma reflexão interessante. Ele diz: como é que a fonte pede de beber? A fonte que Cristo pede de beber àquela mulher, que ao pé da letra não é que teria água para oferecer, né? Então, como é que ele pede de beber? A fonte pede de beber. A fonte pede de beber a nós, não no sentido de que a fonte vá se alimentar de nós, mas a fonte que é Cristo pede de nós o silêncio necessário,
pede de nós que a gente interrompa a nossa programação de luta, de busca de, de coisas, de buscas materiais, que a gente interrompa tudo isso para escutar a fonte e para beber da fonte verdadeira. A fonte precisa ou quer espaço na nossa vida para nos dar a água verdadeira. Jesus disse: dá-me de beber. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Entre os samaritanos e os judeus havia uma dificuldade de relacionamento muito grande. Quando o templo da Samaria foi destruído, o templo dos samaritanos foi destruído, essa data da destruição do templo tornou-se uma data de festa para o povo judeu, que eles não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos eram tidos como gente pecadora, gente impura. E depois também, quando os judeus estavam reconstruindo o templo, alguns samaritanos levaram ossos de gente para jogar lá no templo. Levaram vários ossos e saíram escondidos para tornar o templo impuro. Então havia uma dificuldade de relação entre esses dois povos antigos. Porque um era o reino do sul, outro era o antigo reino do norte. E assim, os judeus consideravam os samaritanos como que traidores da fé genuína, da fé verdadeira. Continuando, Jesus começa a introduzir o diálogo sobre uma outra água, sobre uma outra fonte. Jesus diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria e ele daria a você água viva. E aí Jesus começa a falar de uma água viva. Quer dizer, mostra para ela que ela buscou muitos anos água onde não tinha água, onde só tinha lama. Que ela buscou uma água limpa onde não tinha água limpa, buscou água pura onde não tinha água pura. Que ela ela investiu em coisas que gastou muito tempo da sua vida investindo em coisas que não eram boas. E agora, mais adiante, Jesus vai fazê-la refletir ainda com mais profundidade sobre a vida dela. A mulher disse a Jesus: Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Interessante que vejam que no discurso, o modo como a mulher trata Jesus vai amadurecendo. Primeiro ela trata Jesus como um judeu qualquer. Depois ela o chama de Senhor. E mais adiante, essa mulher vai chamar Jesus de profeta e vai chamar de Messias, Salvador do mundo. Então há uma evolução, porque esse é o processo desta mulher de conversão, é o nosso processo também da vida cristã. Nós caminhamos para amadurecer, nós caminhamos para conhecer a Deus cada vez mais, e à medida que o conhecemos, nos tornamos mais maduros na fé, mais crescidos na nossa fé, tá certo? Então vamos lá. Eu creio que eu vou fazer um pequeno ajuste aqui nessa câmera agora. Não há um problema que seja assim ao vivo, porque é preciso que seja feito. Bom, pois bem. Então, gente, nós encontramos essa mulher samaritana dialogando com Jesus. Pronto, agora estou bem melhor. Dialogando com Jesus. E os dois vão aprofundando o diálogo. E essa mulher representa todos nós, claro, né? Vamos lá, vamos seguir. Certamente não pretende ser maior do que o nosso pai Jacó, diz a mulher, que nos deu esse poço do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais. Jesus respondeu: quem bebe dessa água vai ter sede de novo. Essa água, esse poço, representa, ou nós vamos aprofundar isso em Origens daqui a pouco, quando ela vai falar sobre os 5 maridos.
E ainda vamos entender o que essa água antiga representa e a água nova que Jesus veio trazer e veio dar. Vamos lá. Aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. A água que eu lhe darei, uma água da graça, né? Vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar. Então a mulher percebe que Jesus está partindo de um diálogo que fala de uma água que mata a sede do corpo para um outro tema, que é o diálogo de uma água que mata uma outra sede. E Jesus já começa a falar da sede de eternidade, porque aquela mulher viveu muito tempo iludida, buscando satisfazer as suas fomes e as suas sedes externas, buscando matar as suas fomes e as suas sedes externas, vivendo simplesmente de cascas. E Jesus começa devagarinho a mostrar para ela que existe um outro caminho. Jesus então toca na ferida da mulher agora, não para machucá-la, mas para fazê-la sentir o quanto ela precisa ser amada por Deus, se deixar amar por Deus. Jesus diz: vai chamar o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos e o homem que você tem agora não é seu marido. Aqui as interpretações são muitas sobre esses maridos, sabiam? Esses 5 representam 5 deuses samaritanos, podem representar 5 deuses samaritanos. Então, nenhum deles pode dar a satisfação que você busca. Isso é idolatria, então você tem que se libertar da idolatria. Depois, representa as 5 nações que oprimiram Israel, e agora já está sendo oprimido pela 6ª, que também não é esposo, é Roma, não é? Representa, segundo Orígenes, os 5 livros sagrados, o Pentateuco, e aqui Orígenes vai dizer justamente isso, que se representam a lei, esses 5 maridos, então eles não foram capazes de dar a felicidade ao homem. Ela precisa de um 7º marido. Ela teve 5, está no 6º, ela precisa de um 7º, que é o verdadeiro. 7 na Bíblia tem um sentido muito profundo. O número 7 na Bíblia significa completude, significa tanta coisa. Então, ela está no 6º. E Santo Agostinho dirá que esses 5 sentidos são, aliás, esses 5 maridos são os 5 sentidos. E o 6º é a intuição. Ela esteve casada com os 5 sentidos. Mas vejam vocês que os 5 sentidos não são para você casar com os sentidos. Os 5 sentidos são apenas portas para nos levar a realidades mais profundas. Na liturgia, por exemplo, nós usamos os 5 sentidos. Na liturgia, você sente o cheiro do incenso, e aquele cheiro do incenso lhe remete a quê? A santidade de Deus, a prece que deve ser levada à santidade de Deus. Você olha e você vê as coisas, mas você sabe que por trás de todas aquelas coisas que aparecem na liturgia, há um mistério. Você vê, por exemplo, um pão que é levado no altar, mas depois da transubstanciação, aquele pão não é mais pão, é corpo de Cristo. Então, o seu olhar deve levar avante do que você vê. Então, os sentidos não são para você casar com os sentidos são apenas portas para ver algo que está além dos sentidos. Do mesmo jeito, a audição, do mesmo jeito, todos os sentidos. Na liturgia, nós exercitamos muito isso, de usar os sentidos, mas não parar nos sentidos. Não ficar presos àquilo que nós sentimos, tocamos, aquilo que é tangível. Não, devemos ir além disso tudo. Então ela teve 5 sentidos. Foi casada com os 5 sentidos, digo melhor. Jesus quer educar os sentidos do homem. Porque quando a pessoa se casa com o prazer,
ela procura encontrar no prazer a sua felicidade. E vai girando de prazeres em prazeres, sem nunca encontrar a sua satisfação verdadeira. Sem nunca encontrar, porque quando ela se satisfaz de uma coisa, ali nasce a necessidade de uma outra. E quando se satisfaz da outra, nasce a necessidade de uma terceira. E ela nunca ficará satisfeita, nunca estará satisfeita. Esta é a grande questão. Os sentidos devem nos levar além deles. Não podemos casar com os sentidos como esta mulher casou. A sede que essa mulher sente não é só sede de água, é uma sede de eternidade. Essa sede revela uma crise existencial, que todos nós passamos por ela e que bom passarmos por essa sede. De vermos que a vida, com as suas respostas elaboradas, ela não responde a tudo que nós desejamos, que nosso coração tem sede de algo muito mais profundo, de coisas muito mais profundas. Então precisamos entrar na escola do Cristo, que vai nos ensinar que a sede do homem se encontra com a sede de Deus, diz o Novo Catecismo. Há uma sede do homem de encontrar Deus e há uma sede de Deus de encontrar o homem. É o que aparece no texto de hoje. Jesus diz, eu tenho sede, a mulher também tem sede. Quer dizer, Deus tem sede de encontrar o homem para recuperar a sua dignidade. E o homem tem sede de encontrar a Deus, mesmo que não perceba, mas o coração inquieto busca por algo que o satisfaça. Agostinho fala muito sobre isso, não é? Pois bem, Jesus oferece uma água que é uma água diferente, uma água que dará vida para esta mulher. Muito bem, vamos continuar a leitura do texto e vamos aprofundando, não é? Vendo que esta mulher, Jesus começa a entrar na realidade dela e mostrando para ela que ela procurou durante muito tempo algo que não trouxe o que ela precisava, que era felicidade. Ela não foi feliz, ela não era feliz. Ela procurou amor onde não existia amor. Ela procurou maturidade onde não havia maturidade. Ela procurou a eternidade onde não havia eternidade. Procurou compreensão onde não havia compreensão. Procurou perdão onde não havia perdão. Procurou felicidade onde não havia felicidade. Procurou equilíbrio onde não havia equilíbrio. Procurou paz onde não havia paz. Então agora em Jesus ela tem a chance de encontrar com alguém que pode devolver a ela o sentido da vida. Que belo isso! Recuperar o sentido da vida. Recuperar a alegria de viver. Essa mulher vai viver essa experiência agora neste poço. Nós vamos retomar o texto. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus disse, você tem razão. Ao dizer que não tem marido, de fato você teve 5. E o homem que você tem não é seu marido. Quer dizer, você foi rejeitada. Por isso que você veio ao poço meio-dia, porque você não quer que ninguém lhe veja. Há muitas pessoas fugindo dos olhares dos outros, porque tem uma história de dor, de sofrimento, de angústia, de rejeição. E por isso foge dos olhares dos outros. Quer levar uma vida isolada. Porém, o amor de Deus nos recupera do nosso isolamento, que é fruto das frustrações e dos sofrimentos. Continuando. Nisso você falou a verdade. A mulher então disse a Jesus, Senhor, vejo que és profeta. Quer dizer, ela já percebe em Jesus um homem santo, um homem de Deus. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus sai dessa polêmica, porque ela começa uma polêmica. Qual é o lugar melhor para adorar? Aqui ou acolá? Adorar no Monte Garizinho ou adorar em Jerusalém? Onde é o lugar certo? Jesus foge dessa polêmica, não entra na polêmica, não é o mais importante. Jesus disse, mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que não
não adorarão o Pai nem sobre esta montanha e nem em Jerusalém. Há uma terceira montanha. Mas que montanha é essa? Que Jesus vai ensinar. Que existe uma terceira montanha. Então ele já falou que existe um sétimo noivo. Então ela casou-se com 5, agora está com o sexto, não é? Casou-se com os 5 sentidos, está com o chamado sexto sentido. Não vai dar ela felicidade. Agora é preciso casar de novo com o sétimo, que é ele, que é o próprio Cristo. E agora ele vai falar de um terceiro monte. Não é mais no Monte Garizim, não é mais em Jerusalém. O importante não é o lugar, Jesus dirá para ela. A palavra adorar tem no seu interior a palavra adorar. Tem a ver com boca, beijar, se aproximar com delicadeza, aproximar-se com intimidade. Então, mais importante do que escolher o lugar, ou mais importante do que o lugar tem o seu valor também, mas mais importante é o modo como o ser humano se aproxima de Deus. Nessa perspectiva de adoração, de adorar, quer dizer, dentro da palavra adorar tem os, que em latim significa boca, oscular significa beijar. Então, adorar significa beijar, tratar com intimidade, se aproximar, contemplar, dizer, entrar na realidade do outro em profundidade, se deixar também envolver, deixar que o outro entre na sua realidade. Isso é adorar. Oração é beijar a Deus. Por isso que há uma obra muito interessante do Jean-Yves Leloup sobre Santa Maria Madalena, na qual ele diz que Santa Maria Madalena, depois que Cristo morreu, ela foi viver uma vida no deserto e beijava o céu 7 vezes. Não é que ela subia ao céu para beijar, mas a realidade do céu era contemplada por ela. E ela adorava a Deus, quer dizer, ela osculava a Deus 7 vezes por dia, pelo menos. Os monges que levam uma vida de oração, tem monges que rezam 18 horas por dia, 14, 15 horas de oração por dia. Então vivem essa intimidade, adorar a Deus, oscular a Deus. Esta mulher tem uma história de dor muito profunda, de muita rejeição. A rejeição é algo muito forte. Uma das vezes que Jesus chorou foi quando sentiu-se rejeitado. A Bíblia apresenta Jesus chorando pouquíssimas vezes. Uma delas foi quando sentiu-se rejeitado. Então a rejeição é uma dor muito profunda. Jesus sentiu-se rejeitado por Jerusalém, olhando para Jerusalém, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem pode hoje te trazer a paz. Pois bem, ela passou por tantas coisas, ela traz tantas feridas, ela viveu tantos amores, tantos prazeres, tantas coisas que não levaram a nada. O interessante desse texto é que a cura, a intervenção de Deus na vida dessa mulher começa quando ela assume a sua fragilidade. Ela diz, de fato, eu tive 5 maridos, o que eu tenho não é meu. Quer dizer, ali começa um diálogo verdadeiro. Quando o homem assume a sua fragilidade, assume a sua fraqueza, Jesus quer que aquela mulher seja honesta com ela mesma. E você deve ser honesta com você mesmo. Você viveu muitas aventuras, mas você é feliz? Você viveu muitas aventuras, mas você se entende hoje uma mulher feliz? Você buscou o prazer muito tempo, casou-se com o prazer, mas muitas vezes, eu mesmo conheço muitas pessoas que passam a vida inteira buscando prazeres e prazeres e depois se tornam pessoas profundamente, como é que a gente pode dizer, profundamente carentes, profundamente vazias por dentro, e passam uma velhice esquisita, não é? Como alguém que passou a vida traindo e sendo traído, sem entregar o seu coração de verdade a ninguém. Nunca amar ninguém de verdade, quer dizer, viver de aventuras. Ter um matrimônio, mas viver sempre de aventuras. Viver de uma carência que não termina nunca. E aí quando chega a velhice, que não pode mais viver aquelas aventuras, aí o buraco, o vazio da carência
aumenta ainda mais, porque não construiu fortificações interiores, não bebeu, não tomou dessa água que gera ou que dá a vida eterna. Muito bem. Ela estava no fundo, todos nós estamos procurando a felicidade, a água da vida eterna. É que nós nos enganamos às vezes, sabe? Pois bem, então, Jesus no Evangelho de hoje toma a iniciativa e vai ao poço para encontrar o homem no seu pecado, né? Essa mulher representa a humanidade. E eu pensei e voltei no Antigo Testamento para olhar Oséias, no capítulo 2, versículo 16. Oséias foi traído pela esposa e Jesus aqui representa, não é? É Deus que foi muitas vezes abandonado pelo povo de Israel, como é abandonado pelo povo ainda hoje, não é? E aí o profeta diz algo muito interessante: vou levá-la ao deserto e conquistar seu coração. Interessante. Jesus tenta conquistar o coração da samaritana para Deus, não com ameaças, não com palavras duras, mas com uma conversa bonita, não é? Uma conversa bela, profunda. Jesus fala de coisas eternas, fala de uma água que será interessante que ela experimente essa água, é a água viva, a água da vida, não é? Fala de um sétimo marido que ela precisa conhecer, que é o marido da alma, o marido da vida profunda interior. E falará para ela de um terceiro monte, que não será mais o Monte Garizim, nem o Monte de Jerusalém, mas será o próprio coração. O Pai procura adoradores que consigam rezar e adorar em espírito e em verdade. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos o texto, porque ainda tem algumas coisas para a gente comentar brevemente. Está chegando a hora e agora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, repito e volto à palavra adorar, que tem a palavra boca, no meio. Adorar, beijar, entrar na intimidade. Isso tudo é claro em contexto espiritual, místico, não é coisa de... Então precisa entender isso de maneira mística, não é? Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aí a mulher diz: eu sei que vai chegar um Messias, aquele que se chama Cristo. E quando ele chegar, ele nos vai mostrar todas as coisas. Aí Jesus disse: esse Messias sou eu. Interessante. Sou eu ou eu sou? Ego eimi. Quer dizer, Jesus traduz aquilo que foi dito no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou a Deus: quando perguntarem quem está me enviando para libertar o povo do Egito, eu digo o quê? E aí aparece o famoso tetragrama, não é? É dizer, diga apenas que eu sou, está ali enviando, quer dizer, eu sou Deus, né? Um dos nomes de Deus, Yahvé. Então Jesus traduz para o grego, ego eimi, eu sou. Eu sou. Deus pode dizer isso de si mesmo, porque ele tem a vida em si. E ele tem a estabilidade e o domínio da vida. Nós não somos a não ser em Deus. Em Deus, diz o apóstolo Paulo, nos movemos e somos em Deus. Fora de Deus, não. Essa é uma linguagem muito profunda. Pois bem, neste momento os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que ele queria ou por que ele estava conversando com a mulher. Então a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse às pessoas: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem nos faz recordar
que precisamos sair da nossa verdade, daquilo que nós imaginamos que é a nossa verdade, das nossas seguranças, para ir ao encontro da verdade de Deus e acolher a verdade de Deus. Nos faz lembrar também que Quaresma é um tempo para purificar os nossos sentidos, purificar nossos desejos, purificar nossos pensamentos. É um tempo para nos libertar de todas as nossas idolatrias, o tempo da Quaresma. E é um tempo também para a esposa, que é Israel, povo de Deus, esposa rejeitada e prostituída, encontrar o caminho da fidelidade. Quer dizer, para que a pessoa encontre, nesse tempo, um caminho de fidelidade, um caminho de profundidade, um caminho de encontro com Deus que, de fato, mostra à pessoa a vida verdadeira, a vida que nasce do encontro com Ele, não é? Bom, são muitos o texto é cheio de pontos, né, de muita riqueza, não é? Imagino que possamos guardar esta palavra, não é? Esta palavra de Deus hoje refletida para nós nesse retiro quaresmal, e que cada um possa pensar sobre sua vida e o quanto é importante que nós demos passos no sentido de encontrar essa fonte que é Cristo, e à medida que damos estes passos, ter coragem de abandonar as nossas verdades para acolher a verdade de Deus, ter coragem também de, nessa Quaresma, purificar os nossos sentidos, os 5 sentidos, e aqui vem uma tarefa muito simples, por exemplo, purificar o olhar, procurar olhar as coisas com o olhar do Evangelho, o olhar da misericórdia, diminuir o tempo de TV, de internet, isso faria muito bem. Purificar o ouvido, prestar atenção naquilo que se escuta e procurar escutar coisas que lhe possam conduzir à maturidade e à profundidade da vida e não coisas tolas. Depois, o falar, vigiar mais, põe, Senhor, uma guarda em minha boca, diz a palavra, ter cuidado sobre aquilo que fala, né? Para não destruir a vida de ninguém com a língua, que funciona como espada cortante, diz a palavra, né? Então não destruir a vida de ninguém com a língua. Cuidar também da gula, todos nós temos muitas gulas dentro de nós, devemos cuidar disso. E purificar o tato, né? Também purificar o tato, o toque. Pois bem, são muitas as tarefas, não é? Semana que vem nós vamos fazer o seguinte. Estamos com um dia atrasado, né? Perdemos 2 dias, né? Por conta da internet, que deu problema. Então, o dia 25, tá aqui o vídeo, é esse. Dia 26, o vídeo será gravado sobre o tema da confissão, tá certo? Confissão, penitência. Depois, um vídeo sobre a transfiguração, esse será ao vivo. Então, fiquei devendo 2, um estou entregando agora e o outro vou entregar. E depois tudo continua normalmente. Segunda-feira, próxima segunda, nós começaremos a tratar dos chamados vícios capitais, ou na linguagem dos antigos monges, que é muito mais, eu diria que é muito interessante a gente partir dali. Não da elaboração que fez São Tomás de Aquino, que é interessante também, mas a partir das fontes mais antigas, a partir de Evagrio Pôntico, e partir dos tradutores de Evagrio que procuraram sistematizar tudo aquilo que ele disse. Evagrio tem uma linguagem bastante complicada, mas nós vamos usar aquilo que temos à nossa disposição, tá certo? E a partir de segunda nós vamos recomeçar, né, os retiros com esses temas dos chamados vícios da alma. Quando falamos da samaritana, que precisava recuperar os sentidos, né, os 5 sentidos, para usá-los a seu favor, a favor do seu crescimento e não a favor da sua queda, né? Nós usamos muitas vezes os nossos sentidos para nos destruir e não para nos elevar, né?
Às vezes você escuta uma música que não lhe ajuda em nada a crescer. Às vezes você assiste alguma coisa, a gente pode assistir alguma coisa que, na verdade, não ajuda, confunde a pessoa. Então é preciso purificar os sentidos, tá bom? Terminamos esse vídeo rezando, vou pegar aqui a liturgia das horas para tomar um texto. Então eu lembro que, além dos vários livros de patrística que tenho em mãos, alguns eu trouxe de Roma, então são livros escritos em italiano, outros em francês, e alguns até em grego ou latim. E a gente vai traduzindo alguns passos que são interessantes. Essa reflexão de hoje, muita coisa eu tirei de Orígenes, não é? Origem do texto grego e da tradução italiana. Também a chave bíblica e a Bíblia, claro, como fundamento. E para as orações, sempre a liturgia das horas, tá bom? Ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos e filhas, velai sobre nós em vosso amor de Pai e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gente, convido vocês, aqueles que não são inscritos no canal, possam se inscrever e possam entrar nessa dinâmica do Retiro Quaresmal, que é um caminho. A Quaresma é um caminho para viver a Páscoa do Senhor, tá bom? Obrigado pela sua presença, pela sua companhia, e eu espero que essa palavra de hoje lhe toque profundamente, como tocou a mim na minha oração pessoal, tá bom? Grande abraço, Deus nos abençoe sempre.